Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês já podem ter visto, eu passei o slide e alguns exercícios que estão aí já na plataforma. Os exercícios vocês vão conseguir fazer a partir do que vocês viram no slide e também a partir desses exemplos que eu vou passar para vocês aqui, ok? Então, tudo a gente vai fazer para resolver esses exercícios para vocês resolverem com aquela fórmula que é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, ou seja, pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final, ok? E também se liguem naquelas duas tabelinhas, nas tabelas que eu passei no slide, que tem umas tabelas, certo? Que a gente vai precisar daquelas tabelas e eu vou ensinar vocês também aqui como utilizar aquela tabela, certo? Então, temos aí esse primeiro exemplo, onde diz: certa massa de um gás está submetida à pressão de 3 atm e ocupa o volume de 1,5 litros, reduzindo isotermicamente a pressão para 760 mmHg, milímetros por mercúrio. Qual será o volume ocupado em milímetros cúbicos ou mm elevado a 3 ou elevado ao cubo? Então, beleza, galera. Como vocês viram, tem os pontos que foram dados, né? Os dados que foram dados, todos têm unidades diferentes. E quando tem isso, a gente tem que fazer modificações. Então, eu vou ensinar vocês a fazer essas modificações também aqui, ok? Então, primeira coisa, vamos saber quem é pressão inicial, volume inicial, pressão final e volume final. Então, vamos reler novamente e pegar os dados e colocar aqui separadamente para a gente saber quem é quem. Ele diz: certa massa de um gás está, esse termo está quer dizer que está no presente, é o que está acontecendo agora. Então, certa massa de um gás está submetida à pressão de 3 atm. Então, se está dizendo que é o agora, e ele está dizendo que o gás está submetido à pressão de 3 atm, então esse 3 atm será o nosso P1. A gente bota aqui P1 igual a 3 atm. Primeiro vamos colocar todos os dados e depois a gente vai jogar tudo na fórmula para fazer alterações se preciso também, certo? E ocupa o volume de 1,5 litros. Então, 3 atm está para 1,5 litros. Então, o volume 1 será 1,5 litros. Aí, ponto continuação, ele diz: reduzindo isotermicamente a pressão para 760 mmHg. Vocês vejam que na pressão inicial foi 3 atm. E aqui na pressão final, que vai ser a pressão final, né? Ele está dando 760 mmHg, ou seja, já modificou o que? As unidades. Então, vamos ter que rever isso aqui antes de jogar na fórmula. Então, pressão final 700 mmHg. Aí ele pergunta: qual será o volume ocupado em milímetros cúbicos? Então, já que a gente já tem o volume 1, esse volume que ele quer saber é o volume 2, é o volume final. E ele quer saber esse volume em milímetros cúbicos, ok? Beleza. Agora que já temos todos os dados, vamos fazer as contas e ver o que a gente pode, aonde a gente vai chegar. Primeira coisa que a gente tem que olhar é a pressão. As duas pressões que temos estão com unidades diferentes. A P1 está em atm e a P2 está em mmHg. Então, o que eu vou ter que fazer?
Como ele não está pedindo não está dizendo assim, ó, eu quero as pressões em ATM, quero as pressões em mmHg. Ele não está dizendo isso, a questão. Então, podemos transformar tanto essa aqui, esse 3 ATM em mmHg, ou podemos transformar 760 mmHg em ATM. Então, você escolhe. Eu, particularmente, vou fazer o quê? Eu vou pegar esse mmHg e transformar em ATM. Então, bora lá. Ó. Então, primeiro, vamos transformar as pressões. Beleza. Nada mais é do que uma regra de 3, pessoal. Então, o que vamos fazer? Utilizando aquelas tabelinhas que eu passei, que eu botei aí no slide, que tem lá as unidades de pressão, você vai ver que a primeira pressão ela é de 1 atm. Então, o que vamos fazer, amores? Você está vendo que 1 atm é igual a 76 centímetros Hg, que é igual a 760 milímetros por mercúrio. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que 1 atm pode se igualar a qualquer uma desses valores aí, certo? E você não precisa fazer nenhum cálculo para fazer essa lógica. Você vai botar aqui 1 atm, certo? 1 atm, isso aqui é da parte da tabela, viu? 1 atm vai estar, aí você vai lá na tabelinha e vê o número que está com a unidade de mmHg. O número que está na unidade mmHg na tabela também é 760. Então, 1 atm vai estar para 760 mmHg. Ok. Aí o que vamos fazer? Quando a gente vai colocar esses dois valores aqui na expressão, na fórmula, você vai fazer o quê? ATM embaixo de ATM e mmHg embaixo de mmHg. E aonde você quer saber o lugar e qual das duas você vai querer saber, você coloca um X. Então, eu quero transformar isso aqui em ATM, não é isso? Então, já que eu quero transformar o 760 em ATM, eu vou pegar o que? Abaixo de ATM aqui, eu vou colocar o X, que é o X da questão, que a gente quer saber. E abaixo de 760 mmHg, eu vou colocar também a pressão final, que é 760 mmHg. Então, ó, 760 mmHg. Ok. Aí agora fazemos o que chamamos de cruz credo, né? Que é a regra de 3, que a gente faz a conta por X. Então aqui, ó, 700, primeira coisa também que a gente pode fazer é eliminar também as unidades iguais antes de fazer a conta. Então, ó, se você tem mmHg e mmHg aqui, elas estão repetidas, então você vai cortar as duas, que eu quero saber o que? Em ATM. Então, não preciso mais dessas unidades. Aí o que fazemos? X vezes 760 vai dar 760x igual 1 ATM vezes 760 vai dar quanto? 1 vezes 760, 760. Então, 760. E repito a unidade que estava com 1, que vai ser a ATM. Aí agora o que eu faço? Baixo o X, ok? Pego os 760, baixo também e repito a unidade ATM, passo um risquinho aqui. E esse 760 que estava com X, como ele está multiplicando, ele passa para cá ao contrário. Então, tudo que está desse lado e passa para o outro, vem ao contrário. Se tiver multiplicando, passa dividindo. Tiver dividindo, passa multiplicando. Tiver somando, passa subtraindo. Tiver subtraindo, passa somando, certo? Então, como ele está multiplicando, ele vai vir dividindo. Então, ó, 760 dividido por 760. Aí fazemos. 760 dividido por 760 vai dar 1. E aí só baixo a unidade, ATM.
Ou seja, a unidade de P2, essa aqui agora vai ser a nossa P2, viu? A unidade P2, ou o valor de P2, que antes era 760 mmHg, agora ficou 1 atm. Então, transformamos a pressão. Essa pressão aqui, ela não existe mais, certo? Então, eu já vou aqui, ó. Ela já não existe mais. A P2 agora é 1 atm, ok? Então, beleza, galera. Depois disso, o que vamos fazer? Vamos fazer o volume. Então, ó, vamos transformar o volume. Por que, professor, eu tenho que transformar o volume? Porque a unidade, certo? A unidade aqui está em litros e ele quer em milímetro por mercúrio. Mas você pode fazer ou antes, isso aqui que eu vou fazer, você pode fazer antes, ou então pode fazer depois que terminar a conta, fazendo as multiplicações necessárias, ok? Mas eu prefiro fazer antes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse volume de 1,5 litro, né? 1,5 litros e multiplicar. Se você se ligar, se você ver na tabelinha que eu passei para vocês, a gente tem aí que de litros para milímetros, vamos contar duas casas, né? De litros para milímetros, vamos contar duas casas. Mas eu não posso chegar aqui, ó, pegar um lápis aqui. Aí você vai ver que tem de litros para centímetro cúbico, vou multiplicar por 1000. E de centímetro cúbico para milímetro, vou multiplicar por 1000. Não vá cair nessa de pegar esse... Aí você vai fazer, aí você pode fazer 1000 mais 1000, 2000. Mas não vá cair nessa não. Se você botar 2000 aqui, dá errado, certo? Vai dar errado. Então, não coloque 1,5 vezes 2000, porque senão dá errado. Porque 1,5 vezes 2000 dá 3000. E o valor que vai dar depois vai dar totalmente errado ao que a gente quer. Ok? Então, não vá fazer essa paradinha, viu? Faça bem separado, tudo separado. Então, eu vou fazer o que? Vou apagar, né? Vou tirar aqui esses 2000 e vamos fazer bem devagarzinho. Então, 1,5 vezes 1000 vai dar 1.500 ml ou 1.500 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa. Ml e centímetro cúbico é a mesma coisa. Aí eu vou pegar agora esse 1.500 ml e multiplicar por 1000 novamente, galera. 1.500 vezes 1000 vai dar 1.500.000 milímetro cúbico, que é o valor que eu quero aqui, ó. É a unidade, quer dizer, é a unidade que eu quero. Então, isso aqui só foi o quê? A transformação de litros para milímetro cúbico. Que aí eu já não vou precisar, quando eu terminar a conta, fazer alguma conta, fazer alguma multiplicação. Eu já faço aqui antes e já jogo direto os valores, ok? Agora sim, vamos para a nossa conta, que precisa mesmo, a fórmula principal, certo? Então, vamos lá. Ó. A nossa fórmula principal qual é? Pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final. Ok? Agora, tudo que a gente estava aqui vai jogar na formulazinha para terminar nossa questão. Quem é pressão inicial? 3 atm, né? Que a gente viu lá em cima, né?
Aí, ó, 3 atm é a nossa pressão inicial, ok? Então, pressão inicial, 3 atm, vezes o volume inicial, que antes era 1,5, agora é 1.500.000 milímetros cúbicos. Então, vamos botar 1.500.000 milímetros cúbicos. Iguala, certo? Quem é P2 agora? 1 atm. Vezes o volume final, que é o que a gente quer saber, ok? Então, beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Unidades iguais, a gente corta, a gente simplifica, manda embora. Então, ATM com ATM, eu vou cortar, certo? Não, eu vou precisar deles, certo? Não vá pegar esse ATM, jogar para perto de ATM, fazer essas coisas, não. Deixe tudo no lugar que está, certo? E você só faz simplificar as unidades. Então, 3 vezes 1.500.000 milímetros cúbicos vai dar 4.500.000 milímetros cúbicos, igual a 1, né, vezes V2. Já não preciso colocar o ATM porque já fizemos a simplificação. Aí agora o que fazemos? A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. O valor que está com o x da questão, esse x aqui não é esse x aqui é o de multiplicação, ok? Aqui é o x que a gente queria saber, certo? Esse não é x de multiplicação. Então, beleza, ó. Então, eu vou colocar que V2 é igual a 4.500.000 milímetros cúbicos. E esse valor aqui, ó, que estava multiplicando por V2, vem para o lado de cá, certo? Só que com sinal contrário. Se ele está multiplicando, ele vem dividindo. Então, ó, ele vai vir para baixo dos 4.500.000 para dividir por esse valor. Então, V2, o volume em milímetros cúbicos que ele queria é 4.500.000 dividido por 1, que vai dar 4.500.000 milímetros cúbicos. Então, essa é a nossa resposta, galera, ok? Então, você vê que a questão é um pouco grandinha, mas fazendo devagarzinho a gente vai respondendo direitinho. Lembrando que isso aqui, essa primeira parte, a segunda parte, eu só fiz porque as unidades estavam diferentes. As unidades de pressão era uma ATM e a outra mmHg. Então eu tive que transformar uma ou outra. Preferimos o que? Transformar em ATM. Já no volume, o volume que a gente tinha no volume inicial era em litros. E ele queria a resposta em milímetros por mercúrio. Então, por isso que também a gente fez essa transformação de volume. Então, é só a gente se ligar, olhar as tabelinhas que temos aí, e aí tem como a gente responder tudo, ok? Valeu!